Ok, muy buenos días a todos. Muito bem, bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, gostaríamos de lhes dar as boas-vindas ao nosso webinar sobre a qualidade da colheita dos trigos Hard Red Winter e Soft Red Winter para 2025. Gostaria de iniciar agradecendo a toda a minha equipe da US Wheat Associates Santiago por todo o seu trabalho e apoio para tornar este webinar possível. Também quero agradecer aos nossos palestrantes. Hoje nós temos a senhora Wendy Osborne, que é a diretora de Marketing Development de Ohio Wheat Association, e o senhor Aaron Harris, que é o vice-presidente de pesquisa e operações do Kansas Wheat Commission. Também gostaria de agradecer à equipe de interpretação e ao público, então, que desejar ouvir a interpretação em espanhol. Gostaríamos, então, de indicar que o canal espanhol está disponível no ícone de interpretação. Se estiver usando um celular ou um tablet, por favor, acessem os 3 pontinhos, depois busquem o ícone de interpretação e selecionem o seu idioma de preferência, inglês, português ou espanhol. Antes de iniciar, eu estava aqui revendo alguns dos números para a América do Sul com relação à importação de trigo. E me lembrando que quando nós pensamos em realizar este webinar em julho ou começo de agosto, a ideia estava ligada ao fato de que 65% do trigo que é exportado dos Estados Unidos à América do Sul é exportado entre maio e setembro. Além disso, também gostaria de lhes dizer que os Estados Unidos representam aproximadamente 15% das importações regionais da América do Sul, isso incluindo o Brasil. Se nós excluirmos o Brasil dessa análise, os Estados Unidos representam 22% do total das importações de trigo para o mercado da América do Sul. Estamos muito satisfeitos com estes números e vejam que em 2024, as vendas ao mercado da América do Sul tiveram um aumento de 40% comparado a 2023. E se nós analisarmos a média dos últimos 5 anos, o aumento foi de 9%. Quando analisamos os números de janeiro a julho de 2025, o que nós observamos é que já embarcamos mais de 1 milhão de toneladas métricas para a América do Sul. 1,25 milhões de toneladas para ser exato, o que representa 33% de aumento comparado ao mesmo período de 2024. Mais uma vez, de janeiro a julho. Com relação aos trigos de inverno, o Soft Red Winter e o Hard Red Winter representam 60 a 65% das exportações de trigo dos Estados Unidos para esta região. É por isso que nós acreditamos ser muito importante que os compradores regionais recebam informações relevantes diretamente da fonte. E ninguém melhor que o senhor Aaron Harris e a senhora Wendy Osborne que nos falem sobre a qualidade das duas classes. Portanto, sem mais delongas, gostaria de agradecer a sua presença e compartilhar agora a tela da senhora Wendy Osborne.
que é a diretora de desenvolvimento de mercado de Ohio Corn and Wheat Association. Por favor, senhora Wendy, pode iniciar a sua apresentação. Can you see my screen okay? Consegue visualizar a minha tela? Sim, muito bem. Buenos dias. I am Wendy Bom Osborne, dia a Director of todas e a Market todos. Development for Sou Wendy Ohio Osborne, Corn sou a and Wheat, diretora de and I'll be desenvolvimento de providing you an mercado update da of the Ohio Corn and Wheat 2025 e vou lhes Soft Red Winter atualizar Wheat. sobre o trigo Soft Red Winter para So as 2025. we think of soft red winter wheat, it's Quando nós important to note pensamos that this neste is a trigo, é softer importante type of lembrarmos wheat that's que é um trigo um easily pouco milled. mais It's mole, que typically lower in passa protein, pela and it moagem makes it ideal muito for facilmente, cookies, tem um bom teor crackers, proteico e é cakes, muito bom para bolos, empanadas, cookies, all of those crackers, baked goods. empanadas, It's really an ideal todos os wheat for itens da baking panificação. purposes. And so we appreciate all the business and Nós queremos, that então, South America is really an important agradecer buyer a of soft todos os red winter clientes. wheat. Nós sabemos da It's importância da also América a do good Sul wheat para o for nosso blending as well. produtor, assim como também nas As we look misturas at ele where pode ser soft red winter usado. wheat production Quando nós lies in the avaliamos, Emerald então, a Cone, área de produção the do Soft other Red classes of Winter, wheat are produced, but for soft red comparado winter wheat, aqui it's really produced in aos the outros trigos, central vejam and que ele eastern é part of the United principalmente States. So all these produzido na states that região are central highlighted in e green leste are dos soft Estados red Unidos, winter aqui wheat destacados production então states. em verde. Esses Here in são os estados Ohio, que we are produzem o one of the Soft largest Red Winter. buyers of soft red winter wheat. Aqui nós temos And we Ohio, have really uma great das export channels áreas for the que mais eastern produz United e que States. também So often, exportam soft red winter wheat is esse shipped tipo off the de Great trigo. Lakes, Ele sai pelos or off Grandes the East Lagos, Coast, or também at pela the costa Gulf leste Port of New Orleans. Here ou in Ohio, we pelo have that Golfo do inland México e Porto de access Nova Orleans. to the Nós Great também Lakes, temos or we can acesso aqui a rail essa it região dos to Grandes the Lagos, East Coast, ou ele pode or ser we can send it on a barge down transportado the pelas Mississippi River ferrovias and também exported through the Port of e New ser Orleans. We have a exportado lot por of New options Orleans. Nós temos for muitas opções de transportation and getting escoamento com our relação ao soft red winter wheat transporte exported. do Soft Red Winter para exportação. As we look through production Quando numbers nós and avaliamos look os back números de to where we were in produção 2020 e to se where we are voltarmos a this year, 2020 e I onde think estamos most este ano, remember that acho que 2023 muitos se crop, we lembram saw que a really safra de high acreage and 2023 high tinha yields uma área being plantada produced muito here in the elevada, assim United como States. também de That was produtividade. predominantly because Isso wheat got used predominantemente out of either Ukraine, Russia, em and we função thought there do were maybe some fato challenges with getting de wheat termos exported também as from questões da those areas. Ucrânia e And so da we saw an Rússia. increase in prices E in the nós tivemos United um States. aumento do We preço also nos had the Estados drought out Unidos. west. Também And tivemos uma seca na so we knew região that we needed to oeste grow a e large nós supply of sabíamos que soft red nós winter wheat here in the precisaríamos United também States to fill in some aumentar of those a nossa gaps. produção And do so we had Soft those Red higher Winter. prices led to more E farmers here in Ohio nós and tivemos the então eastern também um part of número the United maior de States growing more produtores no soft red estado winter de wheat. And we Ohio e had na região a leste dos huge Estados supply Unidos, that year. aumentando a produção We've de now Soft Red returned Winter the last para couple years to aumentar more a normal oferta. levels Agora, nos of últimos anos, production. nós And voltamos aos so números really slight níveis mais changes in normais our de produção. supply this year comparatively last year. So Este we really have ano, a stable supply nós temos uma of soft oferta red winter bastante wheat, estável seeing really good yields e o and Soft Red strong Winter apresentou acreage. uma And soft red produtividade winter wheat muito is one of boa. those the wheat class here in the United States. It's really É affordable and a really a classe competitively aqui nos priced Estados Unidos que tem wheat um that preço makes it bastante ideal for exports. competitivo e que é também bastante procurada. As we reflect back on the last Quando nós 10 refletimos years, também that nos we've últimos seen 10 an anos, o que increase nós in observamos é yields um of soft aumento red da winter wheat. And produtividade there's do a trigo few Soft Red reasons Winter for e that. alguns motivos que One, we've explicam seen isso. a Um good dos fatores technology, a good amount é a of tecnologia, varieties of wheat muitos that have been cultivares produced. And so that's been really disponíveis que good. estão sendo Farmers are learning produzidos more and e also implementing better management também a tools, implementação de melhores ferramentas de manejo, melhores práticas and then we've seen nas áreas de ideal produção. weather conditions the E last também few temos years. que So I'll get into considerar a little as bit more what condições that looks like climáticas for dos últimos 2025. anos. But that's all resulting E in higher tudo isso, yields, which is então, good levando a um because aumento we're da now able to produce produtividade.
Isso também nos leva a um aumento da produção, além também da área plantada. Então, nós conseguimos produzir mais, mas usando até uma área menor, pensando sempre no meio ambiente, na sustentabilidade. Sempre me fazem muitas perguntas também sobre os produtores aqui nos Estados Unidos, que também produzem milho e soja. E se essa concorrência é um desafio. Muitos produtores desta região fazem uma boa rotação de culturas. Portanto, normalmente a colheita é feita aqui em julho e depois os produtores vão então cultivar a soja. Essa rotação ajuda também a melhorar a qualidade do solo e a produtividade. A rotação de cultura é muito importante. E com isso nós temos também preços estáveis, e isso faz com que o produtor mantenha a sua produção de trigo. Vamos passar então a esta safra de 2025. Para o trigo Soft Red Winter, o plantio costuma acontecer de setembro a novembro. E nessa época, então, já foi feita a colheita de milho e soja, e aí é feito o plantio. Neste ano, nós tivemos também uma seca na região do Midwest, e eles conseguiram, então, fazer a colheita do milho e soja para poder também fazer o plantio do Soft Red Winter no momento oportuno. E neste ano, a janela de plantio foi ideal. A colheita costuma começar em meados de maio e vai até o início de julho. Começa no Texas e também na região mais sul dos Estados Unidos e depois vai em direção ao norte, chegando ao estado de Michigan em julho. Portanto, a colheita do Soft Red Winter já foi concluída. A colheita também foi bastante ideal. Com relação às condições, então, de desenvolvimento do trigo, foi muito semelhante à do ano passado, mas eu diria que a principal diferença foi a umidade, a precipitação em junho. Nós tivemos um inverno bastante ameno, tivemos também a precipitação ideal durante também a nossa primavera, tudo muito estável, com condições muito positivas. Nós gostamos de ver que em junho que a gente tenha uma precipitação para que depois, durante a maturação, o trigo esteja mais seco depois para também a colheita. Mas no começo de junho, nós também tivemos alguns outros fatores, mas durante a colheita, no início de junho e julho, nós tivemos um padrão de seca. Portanto, a colheita aconteceu de uma forma bastante tranquila. E tudo acabou sendo até melhor do que nós pensávamos no começo de junho. Com relação à qualidade desta safra, esses dados estão sendo já avaliados e vejam aqui os números de 2025 comparado a 2024 e também a média de 5 anos. O teor de proteína foram mais baixos que do ano passado, mas ainda assim melhor que a média de 5 anos. A taxa ideal de proteína para o trigo Soft Red Winter é 9%, portanto ainda estamos num nível bom, apesar de ser menor que no ano passado, isso em função da precipitação maior que aconteceu em junho. Também observamos que a umidade de 2025 é um pouco abaixo que de 2024 e abaixo da média, mas sem muita diferença. Nós temos leves diferenças nesses números.
Com relação, então, ao Soft Red Winter, nós temos hoje um teor de proteína mais baixo, que torna, então, além da sua textura macia, ideal para cookies, bolos e produtos de panificação. O preço é bastante competitivo comparado a outras classes de trigo aqui dos Estados Unidos. E com relação ao escoamento, nós conseguimos escoar a partir do Golfo, da região dos Grandes Lagos e também da região leste. Eu sei que no passado nós tivemos alguns desafios com relação ao escoamento, mas isso tudo já foi resolvido. E nós também temos bons estudos de oferta e aumento da produtividade, não só para o estado de Ohio, mas todos os estados que cultivam o Soft Red Winter. Eu estarei à disposição para responder qualquer dúvidas e perguntas. Aqui estão também os meus dados de contato, caso queiram também me fazer perguntas depois, e os dados das redes sociais. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Aaron. Ok. Muchas gracias, Wendy. Muito Las preguntas las obrigada, estaremos tocando Wendy. al final de la Agora, presentación de Aaron. nós teremos a sessão de perguntas após a apresentação do Aaron. E aí faremos para os duas classes de trigo. Senhor Harris, a palavra é sua. Okay. Thank you, Miguel. Muito obrigado, Miguel. Conseguem ver a tela? Muito bem. Bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui e poder lhes dar uma atualização sobre a safra de Hard Red Winter. Fico muito feliz de ver alguns nomes já conhecidos na plateia. Muito obrigado a todos. Este é um mapa da US Wheat Associates com os diferentes trigos, tipos de trigo e a área de produção. O Hard Red Winter é cultivado na região central, começando na região sul do Texas e depois indo em direção ao norte, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota do Sul. E a colheita está acontecendo agora no estado de Montana, onde a safra de Hard Red Winter e, na verdade, a colheita desse trigo será concluída em breve. Bem, o estado, assim como o estado de Ohio, não é? Nós temos a nossa comissão de trigo, são 17 comissões da US Wheat. Os produtores oferecem informações aos compradores por meio de seminários como este. E também há muitas informações e conferências que serão realizadas sobre a qualidade. Nós também realizamos todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. No estado do Kansas, nós temos também o nosso centro de inovação. Sei que alguns já tiveram oportunidade de conhecer este centro. Isso fica na cidade de Manhattan, no Kansas, onde nós fazemos pesquisas sobre os cultivares do trigo e sempre pensamos, então, temos como alvo melhorar a qualidade do trigo produzido aqui para clientes como todos os aqui presentes. E, por favor, venham nos visitar quando puderem. Aqui, uma perspectiva mais global de todo o trigo de inverno para os Estados Unidos. Apenas para acrescentar ao que a Wendy já nos falou. A produção dos Estados Unidos, como podem observar aqui na parte azul, aqui à direita, vejam que não houve muita mudança de 2024, está um pouquinho abaixo. Nós tivemos uma área plantada menor, principalmente aqui no estado do Kansas, de Oklahoma, mas vejam que a produtividade aumentou comparado ao ano passado. Então, no estado do Kansas, por exemplo, apesar de a área plantada ter diminuído, a produção acabou sendo maior que a do ano passado, em função da produtividade. Aqui a tendência que todos nós queremos observar quando a gente fala de produtividade do trigo,
Nós temos aqui dados desde 1996 até 2024, 2025. Vejam que a produtividade está aumentando. Isso em função da boa genética, mas também em função das práticas de manejo sustentável feita pelos nossos produtores, que aplicam bons programas de fertilidade, sempre aumentando a nossa produtividade. Este mapa ilustra, então, as mudanças com relação à área plantada para o trigo de inverno, comparando 2024 a 2025. Então, em vermelho, nós temos as áreas dos estados onde houve uma queda na área plantada, em azul, onde houve um aumento da área plantada. Aqui é o número de acres plantados e o número depois abaixo mostra a mudança. E vejam que para a região de Soft Red Winter, nós temos em Ohio, onde houve um aumento, e para o Hard Red Winter, nós podemos observar que os números diminuíram, eles estão aqui em rosa ou vermelho, mostrando então uma queda. Mas quando a gente avalia a produtividade, veja que os números são bem melhores, principalmente na região aqui das planícies do sul. A média, então, aqui no Kansas, com um aumento de 60% da produtividade. Na região das planícies do norte, a safra será um pouco menor, mas de modo geral, nós tivemos muitos bushels colhidos. E com relação à produção do trigo de inverno, vejam aqui a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, então 1,35 bilhões de bushels de trigo, 37 milhões de toneladas métricas de produção. Aqui, quando nós avaliamos, então, os dados para o Hard Red Winter, aqui dados de qualidade, não é? Assim como nós já vimos para o Soft Red Winter. Nós temos aqui uma comparação e a última linha é a média dos últimos 5 anos. Acima da linha, a última linha, os dados de 2024. E vejam que os números estão bastante compatíveis com os do ano passado com relação à umidade de proteína. A média proteica está exatamente onde nós queremos que esteja, que é 12%. E a média de 5 anos é um pouquinho acima, 2,9%, em função dos anos de mais seca, o que fez com que o teor proteico aumentasse. Também nós temos aqui o peso de 1.000 grãos, 30,6. O falling number está dentro do esperado. E aqui esses testes são feitos. Isso porque vejam que no ano passado a gente tinha aqui também o peso do hectolitro, não é? 59,8, a média de 5 anos 60,4, o ano passado foi 61,4, isso em função de condições climáticas. Mas vejam que é uma safra ainda bastante robusta, vejam que o número de xoxos, triguilhos e quebrados, o percentual não é baixo, e com uma qualidade que nós já esperaríamos do trigo Hard Red Winter dos Estados Unidos. Agora aqui alguns mapas individuais mostrando então esta avaliação do peso do hectolitro. Nós temos uma empresa que faz, então, uma avaliação e trabalha com a US Wheat Associates. A empresa que faz essa avaliação é a Plains Grains. E o relatório também será agora apresentado em outubro. Mas vejam aqui, então, o peso do hectolitro, então, em quilos por hectolitro. Vejam que os números na região central do Kansas, o Texas,
vejam que eles são um pouquinho abaixo aqui na região central de Kansas e do Oklahoma, isso em função da precipitação, que faz com que esses números apresentem uma queda. Aqui, com relação ao peso de 1.000 grãos, também depende muito da região, das condições climáticas, mas números bastante sólidos. Nós temos aqui muitas cores mostrando uma variabilidade, mas vejam aqui também a beleza dessa safra na região central dos Estados Unidos, que trabalha com diferentes qualidades e depois nós podemos fazer as misturas para atender às suas especificações de contrato. Aqui nós temos também o teor proteico, ou seja, a proteína, ela costuma aumentar quando nós vamos mais ao oeste, para a área do Colorado. E o teor proteico também é maior no Nebraska, na região central e oeste do Kansas. Mas aqui nós estamos fazendo uma média, não é? Dando 12% de proteína, que é o número exato que nós queremos ter. E como já falei, é uma safra bastante sadia. Aqui vejam dockage. A cor azul mais escura representa os números mais baixos. Portanto, vejam que os produtores, então, definiram muito bem as suas colheitadeiras para que tivessem uma safra bastante limpa. A boa notícia é que nós temos um trigo acessível, também tivemos um número, vejam aqui o estoque que melhorou, e o preço continua sendo baixo para o Hard Red Winter. É um trigo bastante acessível, comparado também à taxa de câmbio do dólar, que tem caído. E nós observamos também toda a exportação feita pela América do Sul e nós gostaríamos de lhes agradecer. Como o Miguel já nos disse, as vendas para a América do Sul aumentaram comparado aos anos anteriores e nós estamos bastante satisfeitos por conseguir lhes atender imediatamente. Nós queremos agradecer a todos. Bem, aqui nós temos aqui a avaliação da exportação começando em 1º de junho e nós temos que nós começamos muito bem, principalmente se avaliarmos aqui nessa linha mais dourada à esquerda, mostrando então aqui a venda deste ano que ultrapassou a média de 5 anos e a do ano passado. Do ponto de vista do mercado doméstico e internacional, nós temos muitas oportunidades. Nós tivemos também uma safra muito boa do milho, que foi muito boa, e o preço do trigo segue normalmente a do milho. Então, nós esperamos que essas duas classes de milho apresentem valores de venda bastante acessíveis. Nós tivemos hoje uma situação onde quando chegamos agora, nós estamos quase concluindo a nossa colheita e as estimativas é que nós precisamos levar em consideração, não é, todo o cenário, mas nós temos também que considerar que a colheita do milho que a safra do milho foi muito grande e com isso esses preços devem estar mais ou menos alinhados. Claro que está sujeito à volatilidade. Nós também temos toda a tensão comercial, das tarifas, essas políticas, não é, dos países enfrentando tarifas, os nossos amigos do Brasil, infelizmente, que se encontram hoje nesta situação com um valor mais elevado. E nós temos também alguns países que não terão que pagar uma tarifa pelo trigo americano.
Bem, nós observamos então que os estoques de Hard Red Winter estão aumentando, eles estão disponíveis com preço competitivo. Nós observamos que a nossa oferta de proteína e da qualidade de modo geral é consistente, que é o que os moinhos desejam. Nós somos uma opção confiável. E a safra de 2025 oferece então o que é necessário: baixo teor proteico, um aumento da força de glúten. Isso é muito importante. E nós sabemos que os produtores enfrentaram desafios. Começamos com uma seca e depois tivemos muita precipitação na época das colheitas. Então, isso comprometeu a qualidade em algumas áreas, como a gente viu, não é? Com uma redução do peso do hectolitro, mas o falling number esteve numa faixa muito boa. E nós faremos agora a nossa pesquisa com todos os dados e a US Wheat também realizará todo o seminário e acredito que na segunda semana de novembro conseguirão receber todo um relatório mais completo. E nossos colegas da Plains Grains também vão nos falar da qualidade também da safra quando concluírem todos os testes. Foi um prazer poder estar aqui esta manhã e falar com todos sobre a qualidade do Hard Red Winter e agora podemos então passar às perguntas. Muchas gracias, mi estimado Aaron. Muchas gracias, Wendy. Muito obrigado, Wendy. Muito obrigado, Aaron. Antes de passar às perguntas, eu gostaria então de fazer um resumo. Primeiramente, nós vimos que nós temos uma disponibilidade suficiente de trigo para atender às necessidades de todos os clientes. Acredito que este é o primeiro ponto muito importante que deve ser destacado. Com relação ao Soft Red Winter, nós temos que o peso do hectolitro caiu um pouquinho, de 78 para 77,1, com 250 amostras realizadas. Não acreditamos que isso seja um problema. Além disso, o falling number também teve uma queda muito leve nas amostras realizadas, de 316 segundos em 2024 para 298 em 2025. Aos nossos amigos compradores e aos moinhos, gostaria de lhes lembrar que estes números são bastante aceitáveis, tanto para a produção, não é, de bolachas crackers ou outros produtos onde se usa o trigo mole, assim como também para a mistura das farinhas da panificação. É importante, então, entender que teremos talvez um aumento de até 20 segundos com relação a falling number. Com relação à umidade do Soft Red Winter, muito semelhante ao do ano anterior, semelhante de 2024, 12,9%, em 2025 próximo de 12,8%, muito semelhante ao ano anterior. E também seguimos, não é, abaixo da umidade do trigo dos nossos concorrentes desta região. Com relação ao Hard Red Winter, também tivemos um aumento da umidade. Passamos, então, de 10,7% de 2024 para 11,7%. Esses eram os dados da semana passada, né? E creio que isso está bem abaixo das alternativas quando pensamos em trigos de outras origens. Com relação ao peso do hectolitro, um pouco menor, mas nós da área técnica da US Wheat estaremos sempre à disposição para lhes dar suporte com relação a poderem aproveitar melhor as diferentes classes de trigos. Agora vamos passar às perguntas. A primeira pergunta vou fazer em espanhol. Acredito que a senhora Wendy vai escutar em inglês. Como se comparam os avanços ao progresso atual do trigo, então, Soft Red Winter, comparado à média dos últimos 5 anos, não é?
Yeah, so the question was how was A is the pergunta, então, improvement being made over the last 5 years com and relação what has à caused melhora dos últimos caused 5 that, Miguel? anos Is that correct? e como isso causou? No, Wendy, la pregunta es, ¿cuál es el avance? Não, a pergunta é qual é o Avance progresso atual atual en la cosecha de software winter da colheita do comparado trigo con el soft red promedio winter de los comparado com últimos a 5 média años. dos últimos 5 anos? The progress, the advances that we've made. O progresso, sim. So I think I can answer this question. The Acho que eu advances, posso really, as responder essa farmer pergunta. management, has been Está muito huge ligado advancements ao in manejo, the então, improvement in the do crop produtor. quality. And Melhora so, na qualidade da we've had a safra. few things, Nós tivemos farmers, aqui algumas that are coisas, growing alguns wheat pontos. are some of the same Os farmers growing year after produtores year. And que so estão produzindo they trigo are estão fazendo increasingly isso ano getting more após ano. knowledgeable. We E have a lot of com isso research eles being done at the estão também universities ganhando and mais our farmers conhecimento. Nós temos being muito very trabalho involved com a in academia envolvendo os that information that's produtores. coming out of the E esta universities informação to está help vindo também das make improvement universidades practices para on que a their gente farm possa management. melhorar as práticas We de also have manejo. a lot of seed companies that Nós are também temos muitas producing better empresas sementeiras que varieties of estão wheat, so também that hoje actual produzindo seed that is melhores getting planted cultivares, is ou seja, improved. And hoje then a we've also variedade seen plantada improvement melhorou. from our grain E há também uma elevators melhora com across relação the aos eastern United States. elevadores So em they're doing a toda a better job of região testing leste dos and Estados then sharing Unidos, that que testing data melhoraram back seus with the testes e que growers. devolvem So depois esses if dados there is dos any testes challenges in test para os rate or produtores, any disease compartilhando então os challenges, that information is being desafios shared com as back with the doenças. farmers. And sometimes Isso tudo they está are either sendo penalized compartilhado if com os the wheat is not produtores. at the quality that they want, or they are getting Se a rewarded for qualidade growing não better estiver quality. chegando no So padrão there's a lot of better desejado, testing being ou done, and também then estão sendo those recompensados se at forem the atingidos. elevators, the Então, o higher trabalho quality de wheat that's elevadores, really good a crop is qualidade making também it more for the melhor, export channels. que faz com que esse trigo And so também they're, seja again, mais doing a escoado really por good meio da job of exportação. testing. Excelente trabalho com relação aos testes. Excelente, gracias, Wendy. Excelente, Solo muito una obrigado, consulta, la cosecha Wendy. 2025 A safra de del software 2025 winter do ya Soft terminó, Red Winter já correcto? foi Todo el software concluída, winter, certo? cosecha Todo o 2025 trigo ya está Soft colectado, Red Winter já foi correcto? colhido, certo? Yes, all the soft Sim. red winter wheat was harvested. Todo o Late trigo July, Soft we've Red Winter já finished up foi in all of the colhido no United final States. de julho em todo o país. Sí. Excelente. Una consulta, aprovechando que estamos Uma pergunta, conversando, então, Wendy, hay otra aproveitando consulta relacionada al soft red winter. a outra pergunta do Pergunta, Soft Red Winter. ¿cuál es el promedio Qual é a de média DON de para DOM soft red winter para o Soft este Red año? Winter este ¿Hay ano? algún número, algún Existe indicador que algum nos pueda número, existe algum compartir? indicador que possa compartilhar conosco? So we'll have those results when we release Nós the teremos harvest data, esses so the resultados universities will get that. But talking with several of the big posteriormente, mas elevators, falando com farmers muitos here in elevadores e Ohio, produtores along aqui no with some estado de domestic Ohio, growers, juntamente com they have moinhos seen spotty locais, challenges with eles encontraram alguns with desafios vomitoxin, muito but pontuais com it's relação à significantly vomitoxina. different than I think several years ago we did have a Mas, big challenge with muito diferente do desafio enfrentado há alguns in anos Louisiana, com a and most of vomitoxina. the buyers probably do remember that year. E acho que Farmers have made a todos lot se of lembram. improvement, so even Os though we had some like produtores weather melhoraram conditions muito. that may Então, make it mesmo com a ideal, precipitação, farmers applied fungicides os and took a produtores lot of aplicaram preventative measures. They're fungicidas e also tomaram muitas planting medidas better wheat preventivas, e varieties com that isso are também more considerando os melhores resistant to cultivares que são vomitoxin. mais And resistentes à so we vomitoxina. didn't see as big of a Desta challenge forma, a as what we gente have não seen viu in esse years mesmo past when the desafio weather como nós conditions vimos no were ideal. passado. Farmers managed that a lot better. Os produtores Talking conseguiram with fazer um bom the grain manejo. elevators that are doing, Falando com they also elevadores have de gotten so much grãos, better in testing eles that. também And so they are melhoraram muito a separating out qualidade dos that seus wheat that testes e is estão maybe separando the também spotty o wheat that we've had in trigo some areas that have had vomitoxin onde nós that's going here for encontramos a domestic is vomitoxina. being
E esse trigo está sendo direcionado para o consumo interno, isso para a ração animal. Ele não está sendo exportado e nem para os nossos moinhos. Muitos testes estão sendo realizados e também os elevadores estão incentivando também os produtores a aplicarem boas práticas de manejo. Principalmente com relação à vomitoxina, estão sendo recompensados por isso, com preços mais elevados. Portanto, eu diria que nós tivemos algum desafio, mas muito diferente do grau de desafio enfrentado no passado. Perfeito. Muito obrigado, Wendy. Queremos agradecer-lhe muito pelo seu suporte e também pelas respostas. A última pergunta para o Soft Red Winters. Observamos que a diferença no teor de proteína com quase 12% de umidade é mínima. Observamos que no ano passado o teor proteico era de quase 12% de umidade, era de 8,9%. E as últimas amostras indicam que o teor proteico é de 9,5%, com quase 12% de umidade. Isso para 2025. Qual é a sua visão com relação a esta faixa de teor proteico? Teremos algum problema com relação a ter um teor de proteína próximo de 9,5, que é o que o mercado compra? Bom, tipicamente para teor proteico, o ideal para o Soft Red Winter é que esteja acima de 9%, e diferentemente de algumas outras classes de trigo. Isso porque ele é usado principalmente para cookies, bolos, bolachas crackers, com uma força de glúten menor. E é isso que torna esse trigo especificamente bom para estas aplicações. A média de 5 anos foi de 9,4% de proteína. No ano passado foi de 9,8% e a projeção deste ano é que fique em 9,5%. Por isso, nós estamos dentro da faixa esperada. Não há muita preocupação com relação ao teor proteico. Muitíssimo obrigado, Wendy. Muito obrigado pelas suas respostas. Agora, senhor Aaron, vamos ver se pode nos ajudar com relação às perguntas do Hard Red Winter. Primeiramente, a mesma pergunta com relação a DON, comparado ao ano anterior. Existe alguma preocupação com os nossos clientes? Não, nenhuma preocupação este ano com relação a DON. Nós não tivemos nenhum relato de DON, nós tivemos muita sorte. Tipicamente, a chuva tem que chegar, não é, na época da floração do trigo. E a maior parte da chuva chegou depois. Então, não foi um problema com relação à nossa safra deste ano. Muito bom saber disso. Uma outra pergunta é com relação à reologia do Hard Red Winter. Nós observamos que há uma boa colheita, apesar do desafio inicial com a chuva, que tudo depois seguiu de uma forma positiva. Existe alguma estimativa com relação a valores de W, também de estabilidade e também de farinografia para o Hard Red Winter, diferentes níveis de proteína? Existe alguma informação reológica disponível?
We don't have a lot of information yet. Não It is temos a little muita bit early on informação that. So the ainda. way we handle the samples is we do testing on the Como nós trigo trabalhamos first, com and o then trigo? A gente combine primeiro those faz o samples with teste do deposit grão e samples, depois nós trabalhamos which com are amostras milled, and then we do the compostas. dough E and flour depois a and gente so on. trabalha com a I análise have da talked farinha e to da a massa. private testing company Já in Kansas trabalhei City com that empresas has que done some fazem testing, testes na cidade do and Kansas, que they're seeing good realizaram alguns results. testes e eles viram então And some encouraging bons news on the resultados. flour E water absorption. também na Seeing some good absorção da numbers on água that. da We'll see farinha. if that translates to bake Então, vamos absorption. ver It's a se little isso bit too early também to have vai that se data. transferir bem para a But absorção we'll de, obviously, Miguel will share that da, information da, with da you. farinha I depois, suspect né? E eu tenho minha those suspeita numbers are going to be de good. que esses números We serão had a very positivos. typical crop in the United States where Nós we tivemos uma combine those safra pockets bastante of high típica, protein, which onde a translated gente into good teve stability alguns numbers. bolsões de And proteína so I que think nos dão boa the number of estabilidade bushels we have, the também. large number of bushels E we nós have, também temos um we're número going to be muito able to grande de do a full bushels. range Com isso, a of gente consegue ter uma wheat boa shipments. distribuição também desse trigo. Excelente, Aaron. Excelente. Otra consulta Uma outra desde pergunta Brasil. do Brasil. Nos preguntan A que pergunta é a seguinte: la cosecha de trigo Harred Winter o trigo desde Hard la Red parte Winter, sur que al está sendo norte de los colhido na Estados parte Unidos central ha do sul sufrido até o norte dos variaciones Estados Unidos, con que respecto al sofreu clima. variações do clima. La consulta es, ¿se A consigue pergunta é: mantener el é padrón de possível cualidad manter o padrão calidad de a qualidade pesar de desse estas trigo, apesar variaciones dessas de clima en variações las diferentes climáticas regiones? dentro dessas diferentes regiões? Yeah, that's a great question. Ótima And we pergunta. can maintain the quality. E a And again, gente consegue sim always say manter a this, qualidade. A gente sempre diz, e eu vou specify in repetir, your contract what you're especifique no purchasing. seu And we have contrato such a de large compra. land area in the Nós United temos States uma área that muito we pull grande hard nos red Estados winter wheat Unidos, from, right? da So, qual if o it's trigo é the colhido. Gulf, Texas Gulf Portanto, origin, nós temos a we região, por pull exemplo, from do Golfo do wheat Texas, por from exemplo. Texas and Nós temos o Oklahoma, trigo do Texas, Colorado, do and Kansas and Oklahoma, do Nebraska. Colorado, do And Kansas, do estado de even though, for Nebraska. example, we had a lot of E rainfall in apesar the de central part termos of muita Kansas, precipitação na it região did affect central the de quality a Kansas, que little bit. teve impacto na The qualidade western um half of pouquinho, Kansas is a completely na different outra story. parte do You know, Kansas, a história é good yield, totalmente good diferente. protein, Tivemos bom teor good proteico, test boa weight. And so, produtividade, bom so peso de hectolitro. large volume of bushels we have Portanto, nós temos um allows grande us volume to de get to the bushels quality spec disponível that you are requesting. So que nos I permite think we'll atender às have suas easily enough especificações. to make your wishes come Acredito que true. seja muito fácil fazer com que todos os desejos sejam atendidos. Excelente, excelente. Excelente. Estimado Aaron, muchas gracias Muito obrigado, por tu Aaron. consulta. Sigo revisando. Estou Aquí aqui tengo, também, aqui analisando as perguntas. otra consulta Nós desde temos aqui Chile y de repente, outra pergunta aqui do Chile. y de repente nuestro amigo Andrés Saturno junto a Wendy nos pueden ayudar. Talvez a o responderla. André Saturno La com a pregunta Wendy dice possa así, responder. A pergunta é a seguinte: ¿hay disponible alguna información existe sobre alguma dureza de informação grano en disponível soft red sobre a winter? dureza do Hemos grão visto una Soft Red tendencia a Winter? la Porque baja nós vimos uma en la tendência dureza para en las queda, cosechas não é? anteriores, lo cual Considerando ha as colheitas impactado anteriores, los o que teve tiempos de impacto no acondicionado tempo de, que se recomiendan de para esta clase de trigo. condicionamento. Tenemos información disponible de dureza con Então, respecto al soft red existe winter. informação Andrés, de adelante. dureza com relação a isso? No hay ningún... déjame cambiarme al español. Ya, segundo. Español, ya. No hay ningún problema en responderla. El soft red winter estudié, por lo menos lo que tenemos nosotros en reporte de la cosecha, es el único trigo, en la única clase de nuestras clases de trigo que no ha cambiado nada o casi nada en cuanto a la dureza. ¿Sí? El resto de las clases sí ha ido disminuyendo. El soft white, el hard winter, el DNS, lo que tenemos en el reporte de la cosecha, yo hice
unas gráficas y vimos cómo ha ido disminuyendo su dureza al pasar los años, pero la calidad se ha mantenido, ¿sí? Las absorciones se han mantenido. La única diferencia es un poco la estructura, es decir, se ha vuelto un poco más suave, ¿sí? Cada una de estas clases. ¿Cuánto específicamente? Podemos discutirlo un poco más con calma con la persona que está haciendo la consulta, pero el software winter no. El software winter no ha tenido, Se ha mantenido. se ha mantenido en el promedio más o menos. La disminución ha sido muy mínima, entonces no hay una diferencia importante. Excelente, mi querido Andrés. Aprovecho de comentar otra pregunta que creo que la podemos contestar, Andrés, nosotros, que dice, ¿los incrementos en los rendimientos de cosecha pueden impactar en la calidad de las propiedades de la masa obtenidas con trigo Soft Red Winter? Efectivamente, el incremento de rendimiento que está dado principalmente con buenas condiciones climáticas puede hacer que el nivel de proteína sea ligeramente inferior. Al tener esta situación, en el caso del Soft Red Winter, no hay ningún problema porque la característica de las proteínas del Soft Red Winter sabemos cuáles son y cuáles son sus mejores usos, ¿no? También sabemos que el Soft Red Winter hoy día en Sudamérica se utiliza en mezclas de harinas panaderas en diferentes porcentajes con muy buenos resultados, no solamente el Soft Red Winter, sino también dentro de los suaves, nuestra clase de trigo Soft White. No sé, Andrés, si tú quieres agregar algo más. No, sinceramente yo en cuanto a la parte agronómica desconozco bastante. Creo que tú, Aaron y Wendy conocen mucho más que yo. Pero sí, no, sinceramente no creo que afecte de gran manera el software winter. Más que es un área que siempre ha tenido buena lluvia, siempre ha tenido buen rendimiento. Correcto. Ahí vimos, gracias Andrés, ahí vimos también una consulta de conversión de 12% humedad a base seca. Andrés ya lo contestó. Hay una tabla que nosotros disponemos también y podemos confirmar que 9.5 de proteína en base 12% de humedad, que es como los Estados Unidos reportan la proteína en sus clases de trigo, corresponde, digamos, a una proteína de 10.8 en base 0% de humedad o base seca. Tenemos otra pregunta por acá. Mi amigo Aaron, ¿alguna diferencia en el falling number del Harvest Winter 2025 con respecto al 2024? Yo creería que no hay nada que preocuparnos. ¿Qué nos puedes comentar? No hay mucho que nos debería preocupar. Sí, tuvimos lluvias en la época de cosecha en Oklahoma, Texas y Kansas. Por lo tanto, sí tuvimos áreas aisladas, o sea, con números descendientes que no fueron buenos, pero es el trigo que va para alimentar al ganado, porque el peso por hectolitro también es mucho más bajo. Y muchas veces los ascensores de granos van a rechazar esos trigos y bueno, y no le queda otra al agricultor que llevar eso a algún lugar para alimentar al ganado. Y esos trigos no se venden en el mercado internacional de trigo, pero basado en los falling numbers que hemos dicho, no es muy diferente en realidad este año cuando lo comparamos al año 2024. Muchísimas gracias, Aaron. Complementando algo que hemos aprendido también de nuestros agricultores sabemos que la lluvia puede afectar, digamos, los niveles de falling number. Sin embargo, más importante que la lluvia es el tiempo que la lluvia dura y también las condiciones climáticas que vienen después de la lluvia. Porque si llueve pocas horas y después hay calor y esto se seca rápidamente, realmente no tiene ningún impacto en los niveles de falling number del cultivo. Pero muy bien, muy bueno saberlo,
Aaron, que podemos estar tranquilos también con el falling number en la cosecha 2025 de Harrod Winter. Vemos otra consulta referente a los cambios de la relación de P partido por L en Harrod Winter. Yo personalmente no creería que haya ningún cambio. Como Aaron ha mencionado, apenas tengamos las pruebas reológicas de laboratorio más en detalle de la cosecha, las estaremos compartiendo con nuestros clientes en la región. Pero yo quedo muy tranquilo y estoy seguro que el Harrod Winter, tanto el Harrod Winter como el Soft Red Winter, van a cumplir todas las expectativas de nuestros clientes en Sudamérica y van a poder ser utilizados en todas las aplicaciones en las cuales se utilizan en los diferentes países de la región. No veo ninguna otra pregunta en el marco. De todas maneras, si hay cualquier consulta adicional, vamos a estar pendientes para resolverlas en forma particular. Vamos a compartir las presentaciones con los asistentes y nos hemos demorado justo 1 hora en la sesión, que era lo que queríamos tomar esta mañana. Agradecerles nuevamente a todo el equipo de la US WIT Santiago, a nuestros presentadores, Wendy Osborne y Aaron Harris. Muchísimas gracias por su permanente y incondicional apoyo con nuestros compradores en Sudamérica, y agradecer también a todos los compradores y a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Muchísimas gracias y estamos en contacto para lo que necesiten.